Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estão reunidos do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Queridos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade às palestras de Frei Inácio Larrañaga, do livro A Arte de Ser Feliz. Estamos quase terminando este livro. Redimir com Cristo é o título de hoje. O cristão sofre associado à dor de Cristo e em união com Ele. Não apenas encontra o consolo na tribulação, mas também completa o que falta aos padecimentos do Senhor. Em virtude disso, poder falar do caráter criador da dor cristã, ou seja, aquele que sofre em silêncio e paz, como Jesus e por Jesus, não confere somente a dor um sentido, mas também uma utilidade dinâmica e fecunda. A conclusão salta aos olhos. Se Jesus redimiu o mundo, aceitando silenciosamente a dor, todo cristão que, com seu próprio sofrimento, se associe a essa dor, participa do caráter redentor de Jesus. Redime junto de Jesus. O sofrimento de Cristo, aceito com amor, como expressão da vontade do Pai, gerou um bem supremo, a redenção do mundo. E embora seja verdade que esse bem é infinito e que nenhum homem pode acrescentar-lhes nada, Jesus Cristo quis deixar aberta a sua própria dor redentora a qualquer sofrimento humano, com a condição de que seja assumida com amor. Essa redenção, ao mesmo tempo, completa e sempre aberta, nos introduz no mistério essencial da Igreja, o corpo de Cristo. É o marco e o espaço onde se completa o que falta aos padecimentos do Senhor, como diz Paulo. Somos membros de uma sociedade especial, na qual ganhamos em conjunto e perdemos em conjunto. Essa sociedade é como um corpo que tem muitos membros, dos quais, em conjunto, formam uma unidade. Cada membro tem uma função especial e todos os membros cooperam de modo complementar com o funcionamento geral do organismo. Ao machucar o pé, por acaso diz, eu não sou pé. Por acaso diz a cabeça, eu não sou pé, e o deixa sangrando? Quando o ouvido inflama, por acaso o olho diz, não tenho nada a ver com você? Não, cada membro ajuda os demais, pois todos juntos constituem o organismo. O que seria do braço se não tivesse unido ao corpo? De que valeriam os olhos sem ouvido, os ouvidos sem os pés? Mas há muito mais, diz Paulo. Se um membro tem um sofrimento, todos os demais membros sofrem com ele. Eis aí a questão. Machucando a unha do dedinho, é possível que a febre se apodere de todo o corpo. Todos os membros sofrem as consequências, porque o joelho tem de sofrer as consequências do dedinho, porque ganhamos em conjunto e perdemos em conjunto. Perdeu o dedinho, perdeu todos os membros. Sarou o dedinho, sararam todos os membros. Da mesma forma, no corpo da igreja existe uma intercomunicação de lucros e perdas, de graças e pecado. Dado esse mistério, você não pode perguntar por que tenho de sofrer as consequências dos pecados de um drogado ou de um fraudador de outro país. O que tem a ver com eles? Tem muito a ver, porque todos os batizados do mundo estão misteriosamente intercomunicados. Se você ganha, toda a igreja ganha. Se você perde, perde toda a igreja. Essa doutrina é uma continuação, ampliação e aperfeiçoamento daquela intuição do profeta Isaías
sobre o servo de Deus, figura cativante e sofredora, sobre cujos ombros o Senhor colocou todos os nossos crimes, foi ferido pelos defeitos de seu povo, delitos de seu povo, foi vítima de nossos excessos. E os desvios dos homens provocaram seu martírio. Em suma, o servo está sofrendo pelos demais. Ele ocupou o lugar dos pecadores e assumiu o sofrimento que deveria ter recaído sobre eles. Suas cicatrizes nos curaram. O servo desceu silencioso ao abismo da morte, porque estava expiando os pecados alheios. Sobre esse pano de fundo, a catequese primitiva interpretou o acontecimento do Calvário, escondido entre as dobras mais recônditas do coração humano. Palpita uma vocação de solidariedade instintiva e congênita para a humanidade sofredora e pecadora. Isaías foi o primeiro a entrar nessa região, uma das mais misteriosas do coração humano, assinalando a função substitutiva e solidária do servo mediante seu martírio. Esse panorama oferece ao cristão que sofre centelhas de luz, pistas de orientação, horizontes abertos e, sobretudo, um caminho de luz para a sua vida cotidiana. Com certo sentido, podemos dizer que a dor foi vencida ou que, pelo menos, perdeu seu mais tímido aguilhão e falta de sentido. Estou certo de que hoje em dia vive entre nós incontáveis servos de Deus, que sofrem pelos demais, que colaboram com Cristo na redenção do mundo. Assim como a comunidade primitiva não encontrou outra explicação para o desastre do Calvário, tampouco nós encontramos outra lógica que explique a paixão e a morte de tantas pessoas nos dias de hoje, a não ser a figura misteriosa do servo de Deus, que carrega sobre si o sofrimento alheios e sofre pelos demais. Tenho visto e estou vendo inúmeras vezes como se repete e se vive diariamente o mistério do servo sofredor, que padece pelos demais. Conheci famílias piedosas que viveram sempre de acordo com as exigências de uma fé sólida e agora, de repente, lhes sobreveio uma sequência de infortúnios, acidentes de estrada, mortes prematuras, injustiças, falências. Não existe outra explicação, estão sofrendo pelos demais. Conheci santas mães de família que durante longos períodos levaram uma vida impecável e agora, de repente, foram visitadas pela incompreensão, pela calúnia, pela traição ou por uma cruel doença. Se Deus é justo ou se existe a justiça emanente, isso é incompreensível. Não há outra explicação a não ser esta. Estão sofrendo pelos demais. Tenho visto pequenas criaturas sem culpa nem malícia, marcadas para sempre pela invalidez ou pela doença. Trabalhadores que por intrigas políticas foram despedidos, ficando sem pão e com 8 filhos em casa. Basta aproximar-se dos pavilhões de um hospital para ver quantos doentes se consomem lentamente durante anos e anos, até se extinguirem por completo em uma cama. Basta percorrer qualquer rua e ir de casa em casa para encontrar centenas e milhares de vítimas da mentira, da traição, das doenças incuráveis, dolorosas agonias. Tendo ou não conhecimento, sofre e morre pelos demais, com Cristo e como Cristo, carregando sobre si as cruzes da humanidade. Vocês me dirão que isso é incompreensível, que é absurdo, que não tem lógica. Naturalmente, se olharmos as coisas através de um prisma de normalidades, tudo isso atenta contra o senso comum e vai contra a equidade e a justiça. Mas depois do que aconteceu no Calvário,
Depois que Deus extraiu da morte a vida e do fracasso total a vitória definitiva, todas as normalidades vieram abaixo. As lógicas humanas foram levadas pelo vento. Subiram e desceram as hierarquias de valores, afundaram para sempre as coordenadas do senso comum e definitivamente nossas medidas não são as medidas dele, nem os critérios dele, nossos critérios. O Calvário é uma revolução de todos os valores. No final, tudo é questão de fé. Sem ela não se entende nada. É melhor, portanto, fechar os olhos, ficar em silêncio e adorar. Meus irmãos, minhas irmãs, shalom para vocês e até a próxima.